Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão da Santa Palavra de Deus. Hoje eu queria meditar com vocês o Salmo 1 que diz: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. É feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Esse é o Salmo 1. Então o salmista ele inicia dizendo que feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios e não trilha o caminho dos pecadores. Aqui o salmista está dizendo que o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, aquele que busca em Deus a graça de viver sua vontade, aquele que não trilha o caminho dos ímpios, sobe os conselhos dos ímpios, daqueles que praticam o mal, que não trilha o caminho dos pecadores, ou seja, aqueles que não vê alegria, não vê êxito, não vê, como se podemos dizer, que foge desse caminho do pecado, que não vê no pecado nada bom, ainda que peque, mas que a luta constante nessas vidas ela se encontra viva, Aquela luta contra o pecado, a graça de podermos confiar na misericórdia de um Deus que nos ama, que nos chama. Deus tem um projeto para cada um de nós, Não vamos pensar que nós estamos aqui nessa terra e que iremos talvez envelhecer, morrer, certeza morrer, envelhecer nem tanto, mas tudo é conforme a vontade do nosso Deus. Então nós temos uma missão aqui na terra. Então a nossa missão ela está ligada ao Pai. Nós temos uma missão aqui na terra e a missão é uma luta contra o que está fora e contra também o que está dentro de nós. Nós sabemos que existe em nós algo, na carne, que anseia pecar, que gosta de pecar, que tem assim as suas inclinações, as coisas pecaminosas do tempo de hoje, da vida presente. E por isso nós devemos, com o espírito alimentado, viver a luta constante contra, como diz São Tiago, as concupiscências da carne, os desejos ordenados que nos atraem e que muitas vezes quer nos tornar cativos dele. Então o salmista ele vem dizer: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores. Pecador todos nós o somos, isso é uma realidade. Por isso Cristo veio e morreu e nos traz a graça de vencer o pecado nele. Então, todos nós somos pecadores. Quando se diz trilhar o caminho, é fazer carreira no pecado. É não ter mais a sensibilidade da consciência que nos censura e que nos acusa quando a gente erra. Ou seja, é aquela carreira no pecado em que o galo da consciência já morreu e as pessoas vai se entregando ao pecado como se não fosse pecado, como se fosse normal, e tem que aproveitar e tem que viver dessa forma. Então aqui o salmista vem dizer que é feliz. Aonde está a felicidade? Aqui a felicidade está em Deus. É uma felicidade em Deus que muitas vezes nós não compreendemos. Talvez você esteja passando por dificuldade, por dores, tribulações, enfermidades na sua vida, na sua família, na sua casa, perdas.
isso e aquilo, crises financeiras, crises matrimoniais, crises na família, isso ou aquilo. E você até está voltado para Deus, voltada para Deus, e muitas vezes questiona, né? Senhor, por que tudo isso? Eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou no teu caminho, eu vim agora participar das coisas da tua igreja e essas turbulências desencadearam contra a minha casa. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente vai olhar para a vida dos santos e a gente vai ver que, por mais santidade que eles tivessem, eles não foram dispensados, né, vamos dizer assim, dessas situações de turbulência. Pelo contrário, eles passaram por tribulações muito fortes, né? Muitos até foram assassinados, martirizados, sua vida foram tiradas, porque eles estavam servindo a Cristo. E o único motivo era esse, né? E o próprio Cristo, ele vem dizer no Sermão da Montanha, né, que é feliz quando fores perseguido, caluniado, maltratado, né, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então o Senhor sempre nos condiciona, né, ao céu, sempre nos reporta ao céu, que a nossa recompensa ela está lá no céu, não é aqui na terra. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai passar por essas situações, mas a gente vai permanecer de pé, porque Cristo disse: estarei convosco até o fim dos tempos, né? Até o último momento Ele estará conosco, e a gente tem que confiar. Por mais que os santos sofreram, eles não se sentiram abandonados por Cristo. Eles não se sentiram abandonados pelo Pai. Eles estavam ali firmes, na certeza no coração de que o Pai estava com eles naquele momento. E aí no versículo 2, no Salmo 1, o salmista continua: feliz aquele que se comprai no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Então é feliz aquele que se comprai, se alegra no serviço de Deus e medita sua lei dia e noite. Então aqueles que servem a Deus serão felizes, felizes dentro do plano de Deus. Essa felicidade não consiste na ausência das turbulências aqui nessa vida. Essa felicidade consiste em a gente ter certeza de que Deus vai nos dar um bom lugar, de que Deus prepara no céu um lugar para aqueles que, como diz aqui, se comprais, né? Se alegra no serviço de Deus, se alegra em servir a Deus. E já nessa vida a gente goza de um pedaço do céu, porque mesmo as maiores turbulências jamais podem tirar a paz do homem de Deus. Então a gente está em paz interiormente, embora externamente a gente esteja passando por uma grande turbulência. E o versículo 3, ele continua: ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo o que empreende prospera. Então o Senhor diz: tu és plantado na margem de águas correntes, tua folhagem sempre permanece verde. O que é esse permanecer verde sempre? Quer dizer que mesmo em todas as situações, tu vais permanecer com vigor verde, florescer, não vais murchar. As águas correntes, né? Por mais que as pessoas digam essa vida está desarraigada de Deus, não. Ela tem água corrente. O rio é invisível, que só se vê pela fé, corre, né, na raiz dessa árvore que é cada homem e mulher de Deus que confia nele. E por mais, volto a dizer, que as turbulências assolem, permanece verdejante, firme e confiante. E o que empreende em Deus, conforme a vontade de Deus e os planos de Deus para a salvação desta alma, prospera. E aí ele continua no versículo 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. E aqui o salmista vem dizer que os ímpios até podem construir algo, mas que não tem durabilidade. E que ao final de tudo serão como a palha levada pelo vento, ou seja, não tem estabilidade, porque que daremos em troca da nossa alma, da salvação? Que daremos?
Por mais que o homem consiga recursos e bens materiais, seja humanamente dizendo o dono do mundo com o seu recurso, e lá, será que seu recurso comprará sua salvação? Será que seu recurso, seu domínio aqui do seu poderio na terra, irá conceder-lhes a salvação? Já que a vida é tão curta e uma passagem tão rápida? Claro que não. Então, os ímpios serão como a palha que o vento leva. É como o Senhor diz: será levado pelo vento, tragado pelo vento, né? Ou como a palha seca juntada e queimada. Porque nós só teremos, meus irmãos, a firmeza e a eternidade em Deus. E já começa aqui. Não pense que é lá. Começa aqui. Querer Deus aqui, viver com Deus aqui, lutar contra si mesmo, contra o que está dentro de nós, as concupiscências desordenadas, lutar contra o mundo, contra o demônio. Para ter Deus, teremos Deus também na outra vida. Por isso não suportarão juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Então eles não suportarão, como diz aqui o salmista, né, no versículo 5, o juízo de Deus, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Ou seja, eles não permanecerão até porque as obras deles são diferentes das obras daqueles outros. Ou seja, uma Assembleia de Justos e uma Assembleia de Injustos não tem como se unirem. Está entendendo? Por mais que possam até se ajuntarem. Mas, como diz aqui, eles não permanecerão, porque eles não vão se sentir bem ali, porque vão querer continuar na sua injustiça. E a injustiça, nós sabemos que a injustiça ela vem com a escuridão. E a justiça nós sabemos que vem com a luz. Então a injustiça, quando vem com a escuridão, que vem para o meio da justiça, a justiça com sua luz, ela ilumina a escuridão da injustiça, e as suas obras reprovadas por Cristo são ali denunciadas. Então por isso não permanecerão. Eles acham melhor saírem, porque não estão dispostos a renunciar à vida de pecado, de erro. E o versículo 6, derradeiro do Salmo 1, diz: porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, né, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então, o Senhor vela pelo caminho daquele homem e mulher que busca viver a justiça. Se você está lutando para viver a justiça, se você tem sinceridade com Deus, saiba, o Senhor vela por ti. E por mais que esteja passando por dificuldade, provações, situações difíceis, confia no Senhor. É como dizia nosso querido Monsenhor Jonas Abib: aguenta firme, né? Aguenta firme e continua na missão, não desista, porque o Senhor vela por ti em todas as situações. E no final de tudo, tu serás sempre vitorioso, vitoriosa. Que foi a reflexão de hoje, né? Fica com Deus, que eu vou com Ele. Paz e bem, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Pois Deus é santo, 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 e a santidade